Olá, olá! Vamos iniciar aqui nossa última live do ano. Muita emoção. Olá, Helena, sempre pontualíssima. Vamos começar aqui nossa última live do ano 2020. O Balesteiro entrou também, bem-vindo, Diogo. É isso aí, gente. Eu tenho falado tanto sobre final de ano, voltado para o empreendedorismo. Tenho falado tanto sobre a gente organizar. Olá, Ana Raquel, que bom tê-la aqui. Diego, sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos. Eu tenho falado muito, fiz várias sessões agora nesses últimos 2 meses, né, falando sobre fechamento do ano voltado para a empresa, para o empreendedor, que tem sido um retorno muito bom. Tenho gostado muito de ajudar os empreendedores a se organizar, a planejar para 2021, como é que a gente faz, como é que a gente fecha o ano, como é que a gente analisa como foi em termos de empreendedorismo, como é que a gente consegue... Ô, Luiz Cláudio, quanto tempo! Bem-vindo! Todos muito bem-vindos aqui, todos amigos aqui queridos entrando na nossa live. Mas como eu estava falando, a gente tem feito essas sessões, né, de análise do negócio, que a gente está sempre conversando sobre a empresa, sobre o negócio, como é que a gente analisa como foi esse ano, como a gente se programa para o próximo ano. E ainda mais esse ano, que foi um ano tão atípico, tudo diferente, tudo novo. Então, eu quis aproveitar, como essa é a última quinta-feira livre do nosso ano, né? Porque a próxima quinta é Natal, na outra é o Ano Novo, então live de quinta, essa é a última quinta disponível para a gente fazer isso. Então, eu queria começar um pouquinho assim, dando um geral, o apanhado geral, não voltado só para a empresa, né? Eu acho que esse ano a gente passou por um ano de muito aprendizado, foi muito diferente, né? E eu acho que a gente conseguiu ter uma outra visão sobre a vida, sobre tudo, né, nesse ano. A gente parou para pensar... Oi, tia Leila, tudo bem? Que bom que está aqui. A gente tem que parar para pensar, né? A gente ficou muito em casa esse ano. Agora tenho saído esses dias aí para fazer umas compras de Natal, que eu vi, gente, quanto tempo que eu não venho aqui nessa loja. Então a gente para pensar, né? Esse ano a gente aprendeu muitas coisas, então acho que era importante a gente fazer esse pensamento assim, do geral, na vida pessoal nossa, né? O que nós aprendemos? Quais foram os aprendizados que a gente teve nesse ano tão atípico na nossa vida, né? Eu fiz uma lista aqui. Com certeza essa lista esqueceu alguns pontos, mas assim, os pontos que me vieram mais assim na cabeça, né? Primeiro, né? A gente ficou muito em casa. Quanta coisa que nós temos no armário que nós não usamos. Quanta coisa. Será que a gente precisa mesmo disso tudo? É incrível, né? Estou falando só de roupa não, estou falando de utensílios mesmo da casa. Às vezes a gente tem coisas que ganhou da época de casamento, coisas que a gente... E para que a gente tem aquilo? A gente não usa nunca, mesmo tendo ficado em casa o tempo todo. Eu acho que esse ano a gente viu o que a gente realmente precisava ter na casa. Todo mundo montou o seu cantinho de home office, algum cantinho teve para poder trabalhar, para as crianças poderem estudar, poderem fazer sua escola em casa. Então, isso que foi importante nesse ano, você montar um cantinho onde cada um pudesse ter aquele seu momento em paz para poder concentrar e fazer o que tem que fazer, né? Trabalhar, estudar. Então, eu lembro que teve uma vez que eu fui na loja aqui para comprar tinta para minha impressora, e aí eu vi na loja que, como não tinha mais impressora para vender, tinta, por sorte, tinha chegado naquele dia o modelo da minha tinta, a câmera, webcam, não tinha mais para vender. Então, isso que realmente foi importante nesse ano para todos nós, né? Então, não tinha mais webcam para vender. Então, todo mundo teve que organizar a sua casa para você fazer da sua casa escritório e escola. Então, isso foi mais importante do que você ter qualquer outra coisa dentro de casa, né? Do que ter um candeeiro bonito, do que ter uma louça muito especial, diferente, caríssima. O importante era você ter o seu home office
bem organizado. Então, isso é muito importante, né? Então, eu achei que a gente começou a valorizar outras coisas e a gente teve a possibilidade de rever, né? O que eu realmente preciso? O que eu tenho que ter realmente? E eu pelo menos pensei assim, a gente tem que ter o que a gente precisa, realmente. Então, eu comecei a focar nisso. Eu não vou ter coisas assim que eu não uso, que só me ocupa espaço ou acumula poeira. Então, eu comecei a fazer essa reflexão. Então, por isso que a gente tem que fazer, tem que pensar, né? Então, o que a gente aprendeu muito nesse ano? Eu botei em primeiro lugar aqui, fora essas reflexões, né, de o que a gente realmente precisa, né, para viver dentro de casa, e até porque, complementando isso, a gente viu que é dentro de casa que a gente tem que estar bem, porque é onde nós estamos o tempo todo. Oi, Jaqueline, bem-vinda! Diogo, realmente foi um ano de perceber o que é realmente essencial, tanto no profissional como no pessoal, exatamente. Porque a gente passou a valorizar coisas, assim, foi importante isso. Porque a gente ficou dentro de casa, a gente viu que a gente realmente precisa ter e que a gente precisa que a casa seja realmente daquele jeito que a gente gosta, que a gente se sinta bem, que a gente se sinta confortável, que a gente tem que se sentir bem dentro da nossa casa, porque a gente não sabe o que vai acontecer mais aí para o próximo ano, e a gente tem que ter as coisas que a gente precisa. E o que a gente precisa, que a gente conseguiu ver, botar na balança desse ano, o que realmente é essencial, né? E outras coisas, assim, o relacionamento, né, com seus familiares, né? A gente conseguiu ter esse ano uma vivência com os filhos, com o marido, que a gente não tinha antes, né? Porque antes todo mundo saía, ia para o colégio, ia trabalhar e depois se encontrava todo mundo no final do dia. Esse ano não, esse ano tinha que organizar, tinha que botar as crianças, cada um no computador, uma coisa que eu vi, eu tive que ter mais de computador para mim, porque cada um tinha que ter um computador. Eu tinha 2 filhos precisando usar computador e ainda eu. Então eu tive que ter mais computador em casa, tive que organizar bem esse esquema de onde cada um, o cantinho de cada um para poder estudar, o cantinho de cada um, a questão do horário, das aulas presenciais, o que não era presencial, o que era só trabalho online. Então, precisou de muita organização na casa para a gente poder acertar, né? Bem-vindo, Sérgio, bem-vinda, Thalita, muito bem-vinda aqui. Mas a gente teve que fazer essa organização muito grande e a gente teve uma vivência, que eu falo, eu nunca tinha tido essa vivência com meus filhos, de realmente como estivesse dentro da escola. Ô, Camila, bem-vinda, daqui a pouco estarei lá na sua live, hein? A gente organizou bem os horários, daqui a pouco eu estou na sua live. Então, a gente viveu uma coisa que a gente nunca tinha tido essa experiência antes. A gente, na verdade... Oi, Carolzinha! Bem-vinda! Aí a gente viveu uma coisa muito diferente. Eu nunca tinha vivido como se eu estivesse dentro da escola dos meus filhos. Mas foi uma experiência única esse ano. Eu estava ali do lado deles. Eu estava ali... Oi, Jéssica! Eu estava ali do lado deles, como se eu estivesse dentro da escola, do lado deles assistindo aula. Então, realmente foi uma experiência única que a gente teve e que fez com que a gente aproximasse cada vez mais dos nossos familiares. Então, a gente tem que pensar também o que foi bom disso, né? Claro, não vou desqualificar tudo que aconteceu no mundo, as pessoas doentes, várias pessoas faleceram, mas a gente tem que tentar ver o que a gente aprendeu e o que tem de bom disso pra gente, né? Então, vamos lá. Da lista minha que eu fiz aqui, primeira coisa, né, que eu botei no top 1 aqui, é a empatia. Para mim, tudo que eu procurei até na internet, todo mundo falava que esse foi o ano de ser empático. Esse ano, quem não aprendeu empatia, não aprende nunca mais. Entender o que o outro está passando, se colocar no local do outro, ter a visão do outro. Então, quem não teve empatia nesse ano, realmente não aprende nunca mais a ter. Foi um ano realmente diferente. Exatamente, Carol. Valeu, foi difícil, mas a experiência foi uma experiência realmente única, né? Eu achei que esse ano também, assim, quem não tinha capacidade de adaptação teve que aprender, porque todo mundo teve que se adaptar.
mesmo que na marra, na força, mas teve que se adaptar esse ano, não teve jeito, porque tudo foi diferente. Então a gente aprende, até as pessoas que falam, não, porque eu sempre fiz assim, que a gente tem aquelas pessoas, né, que eu sempre fiz assim, não vou mudar. Mas esse ano não tinha como sempre fazer assim, a gente teve que mudar. Então quem era difícil de mudar, teve que mudar, teve que se adaptar. Então todo mundo aprendeu. Então a gente vê que o ser humano é capaz de se adaptar. Todo mundo é capaz de se adaptar às novas circunstâncias. A gente teve que se adaptar, não teve jeito. Então, com isso, a gente teve um crescimento pessoal muito grande. Realmente, o crescimento pessoal nosso nesse ano foi muito grande. Porque a verdade é que toda situação de estresse propicia esse crescimento pessoal. E esse ano foi um ano de muito estresse, muita tensão. Então, a gente sempre passa por um crescimento pessoal muito grande. E eu falo, a gente teve muito aprendizado, né, em todas as áreas. No profissional, porque todo mundo teve que migrar para o digital, de alguma maneira. Todo mundo teve que virar digital. A gente pôde ver que o ensino, finalmente, digital funcionou e que é possível e funciona. Foi um aprendizado também, como eu falo, de relacionamento familiar muito grande, porque uma coisa é você ter o seu dia a dia, que você vai para cá, vai para lá, vai trabalhar, vai estudar, vai no supermercado, vai no ginásio, e depois todo mundo se encontra. Esse ano foi tudo junto o tempo todo, então é um crescimento em termos de família e relacionamento também muito, muito grande. E a gente aprendeu que realmente o mundo consegue se adaptar, não só a gente, é o mundo como um todo, de forma ágil e rápida. Porque se a gente para lembrar, né, o escola em casa, por exemplo, para mim é o maior exemplo que tem. O escola em casa praticamente foi de um dia para o outro que surgiu. Então, começou começou o confinamento, no outro dia já tinha escola em casa. Então, a gente tem uma capacidade de adaptação, o mundo tem uma capacidade de adaptação muito rápido, é muito ágil. Conseguimos elaborar legislação para isso tudo, muito rápido, muita mudança, né? Essa questão que não podia antes. Nutricionista não pode fazer atendimentos online, passou a poder. Psicóloga também passou a poder fazer atendimentos online. Todo mundo pode começar a fazer atendimento online. Então, Jéssica, foi difícil, mas é isso mesmo. Por isso que eu falei, por isso que eu quis fazer uma live com fechamento assim, porque o aprendizado, a gente teve muito crescimento, todos nós. Luiz Cláudio, tá bom, depois você assiste, vai para sua reunião, que eu sei que você tá aí teu horário é super diferente aí no Canadá. Depois você assiste. Depois você assiste a gravação que eu deixo aqui. Fica tranquilo. Obrigada, a gente se fala depois. Então, a capacidade... pois é, Bruna, a legislação. Aqui em Portugal, então, ela já muda numa capacidade, assim, incrível. E nesse ano, o mundo inteiro teve que ajustar a sua legislação, né? O mundo todo teve que se ajustar. Então, foi mudanças, todos os países tiveram que fazer mudanças. Então, a gente teve essa capacidade, a legislação, a organização de hospitais. Você vê os hospitais, aqui os centros de saúde, se você tinha questão, você tinha suspeita de Covid, tinha locais específicos para você ir. Então, todo esse atendimento médico no mundo todo teve um ajuste, teve uma adaptação e muito rápida. A reorganização de força de trabalho também, porque as empresas tiveram que se adaptar ao trabalho em casa, ao home office, como é que não é. E todo mundo se adaptou e se adaptou muito bem. A maioria das empresas se adaptou muito bem, pelo que eu acompanhei. Tinham poucas empresas que tinham esse hábito de trabalho online. Eu acompanhei que uma amiga minha trabalhava, que eles já tinham esse hábito de trabalho remoto, trabalho na rua, e eles só se encontravam, tinha uma reunião presencial uma vez por semana só. Então, a empresa já tinha esse hábito de se encontrar uma vez na semana só. E acabou.
e era presencial. Aí passou a ser online. Então, uma única vez, então, para eles se adaptarem, a empresa que já estava com esse processo, para adaptação foi muito mais fácil. Aí eles tinham uma reunião presencial por semana, que passou a ser online. Foi muito fácil, mas as empresas todas tiveram que se adaptar, porque tinha muitas empresas que tinham aquela crença, né? Porque a pessoa, o funcionário em casa, não vai trabalhar como estando aqui na minha frente, eu olhando, eu tomando conta. E as empresas aprenderam que não é assim. Na verdade, todas as pesquisas que eu li com relação a esse home office, as empresas descobriram que os funcionários rendiam muito mais, produziam muito mais trabalhando em casa. E aí, com isso, muda muita coisa. Então, as empresas começam a revisar seus hábitos. Para que eu preciso pagar um escritório caro, ter esse custo fixo de sala, de equipamento, de pessoa para cuidar do escritório, de limpeza, de tudo que você precisa para manter o escritório, né? Luz, água, produtos, condomínio. Para que eu preciso ter tudo isso se meus funcionários trabalhando em casa, eu dando uma ajuda de custo para ajudar a eles pagarem as despesas de internet, de luz, de água em casa, se ele funciona tão bem assim, para que eu preciso manter um escritório? Pelo menos do tamanho que as empresas tinham antes. Então, eu vi que muitas empresas diminuíram seus escritórios, algumas até acabaram, mas outras não, outras realmente diminuíram. Então, teve um movimento diferente. Isso eu achei muito interessante nesse ano, que esse movimento das empresas mudou e as empresas conseguiram realmente baixar seus custos. Aí a Camila está falando, baixamos muito as nossas despesas. Exatamente, é isso que eu estou falando. Exatamente. Que as empresas baixaram muito seus custos fixos, né? Porque descobriu esse novo modelo. E que os funcionários também ficam felizes nesse modelo. Porque principalmente para quem trabalha em cidades grandes. Quem trabalha em cidades grandes com muito trânsito, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo. Se demora 2 horas para chegar no seu trabalho, às vezes mais. Depois mais 2 horas para ir para casa. Então, os funcionários ganharam 4 horas no dia, com home office, na verdade. Ganharam 4 horas, porque não perde o tempo do trânsito. Então, os funcionários ficaram felizes também. Então, tanto que muita empresa ainda mantém que os funcionários que pode ainda em home office. Então, foi uma mudança também de crenças das empresas, que foi muito interessante. E ainda aprendemos que aprendemos que digital é fundamental na nossa vida. Essa mudança toda e essa rápida adaptação a tudo que a gente já conversou aqui, trabalho, escola, hospitais, legislação, tudo pôde acontecer graças ao avanço tecnológico que a gente tem hoje. Porque, na verdade, tudo que foi para o digital, não foi criada nenhuma ferramenta nova do digital. Tudo já existia. A gente só não usava. Ou não usava com a frequência que nós usamos atualmente. Né? Então, ou seja, já existia tudo. As ferramentas estavam aí. Algumas empresas usavam, algumas pessoas usavam, mas não era uso comum. Então, a gente viu que realmente o digital Diogo, o digital é fundamental. Exatamente. Porque aqui mesmo, a gente está aqui nessa live graças ao digital. Supermercado, é tudo. Você faz supermercado pelo digital também. Você faz as compras online. Tudo, as compras todas, de tudo, né? Não é só o supermercado, a compra de tudo virou online. É muito interessante. Você começou a ver entrega. Eu aqui moro, volto aqui na minha casa, tem uma praça. Eu botei a mesa no escritório aqui de frente para a janela, que aí o que eu vi aqui de caminhão passando, fazendo entrega, então ativou essa questão de entrega, de transporte, de logística, fundamental agora nessa época, que todo mundo continua comprando tudo online. Então, a logística muito trabalhada, né? Uma coisa que eu vi até muito interessante, né? Falando da Amazon, falando em logística, me lembrou isso.
que a Amazon começou o quê? Começou vendendo livros. Hoje em dia a Amazon vende tudo. Mas o negócio da Amazon não é venda. O negócio da Amazon, o negócio base é logística. Então, a logística nesse processo digital, esse processo de vendas online é fundamental. Os especialistas em logística ficaram agora super valorizados, porque a logística é fundamental para você conseguir organizar tudo isso, né? Uma coisa que as empresas também aprenderam é que o bem-estar e a saúde dos colaboradores é um fator de enorme relevância. É fundamental, porque qualquer problema, né, de alguém com suspeita de estar doente, com suspeita de ter pego o Covid, fica a pessoa doente, ou quem está com trabalho que não estava com trabalho que não era online, né? Porque tem trabalhos, por exemplo, que não tem como ser online. Se você é funcionário de chão de fábrica, não tem como. Então, os grupos dos turnos ficaram menores, mas se você tem a suspeita de alguém doente, que pode contaminar o grupo todo, né? Então, essa relevância que a gente sempre tinha que ter tido, cuidado com o funcionário, com a saúde dele, ficou mais evidente. Então, mostra as empresas têm que cuidar da saúde dos seus funcionários. E uma coisa muito importante, né? A gente vê que a gente aprendeu que nenhuma Constituição efetivamente protege os cidadãos e garante seus direitos básicos. Eles se tornam irrelevantes quando os governos declaram uma emergência, exatamente. Porque o estado de emergência é o quê? A gente já perde o direito natural nosso de ir e vir. Então, nenhuma legislação garante nossos direitos básicos, como o de ir e vir. Né? Então, quando eu falei da adaptação, da agilidade em legislação, foi pensando nisso aqui que eu já tinha escrito aqui mais para baixo também. Então, nenhuma legislação garante. A gente tem hora, a gente ainda está aqui com isso. Aqui em Portugal, pelo menos, nós temos. Final de semana, 1h da tarde, tem que estar tomando em casa. Durante a semana, às 11 horas da noite. Você não pode estar na rua. Então, a gente não tem direito de vir fora daquele horário pré-estabelecido. E a gente mostra que esse mercado, né, o mercado todo, ele está mais impressionante do que jamais a gente pôde pensar, né? Que a rapidez dos empreendedores em se adaptar foi incrível. A gente nunca sonhou isso antes, porque todos tiveram que manter seus negócios vivos. Então, teve um escritor que eu até vi na internet falando que essa capacidade de adaptação dos empreendedores parece ficção. Achei interessante que ele fala, parece ficção, eu guardei até isso. Porque todo mundo teve que se adaptar. Quem se adaptou muito rápido, o empreendedor que se adaptou muito rápido, manteve a sua empresa ali em funcionamento, não parou em nenhum momento e até conseguiu se adaptar tão bem que começou até a faturar mais. Vi vários casos de empreendedores que faturaram mais nesse ano devido à sua rapidez, agilidade e visão do que precisava fazer para o seu negócio se manter vivo nesse ano. Então, realmente é incrível. É incrível. E ainda, coisas assim, voltadas, né, aos empreendedores. A gente está falando aqui de empreendedor, vamos falar sobre itens de empreendedorismo. A gente tem que ver, voltando aqui para a nossa análise do negócio, mas não vou fazer a aula da análise do negócio, mas dando uma pincelada aqui. A gente tem que fazer um fechamento desse ano. Diogo, vocês têm a sorte de já estar no digital. Exatamente, vocês já estavam. E o trabalho de vocês em especial foi exatamente ajudar aos seus clientes a se adaptarem nesse digital. Né? Exatamente, o trabalho de vocês foi fundamental nesse ano. Para as empresas criarem seus e-commerce, conseguirem continuar vendendo, foi fundamental nesse ano, foi fundamental. E falando sobre empreendedores, né? A gente tem que então parar e pensar, analisar como é que eu vou organizar minha vida para o ano que vem. Primeiro a gente precisa fazer o fechamento de 2020. A gente tem que ver o que foi positivo, fazer um saldo de tudo que você fez, o que não fez, de tudo que você fez, o que funcionou, o que foi bom, o que não foi tão bom.
Como é que foi esse desempenho todo? O que deu lucro, o que deu prejuízo? Né? A gente tem que fazer esse fechamento, né? Qual era o resultado pretendido e o resultado real do ano? Falando de empreendedorismo, né? Qual é o resultado real que você teve? E com base nessa avaliação, você tem que organizar e planejar o seu 2021. Você tem que definir o que você vai fazer, criar suas metas para 2021. Claro, usando sua base, o que deu certo em 2020 e botar isso como prioridade. Ver se você já tem todos os recursos que você precisa para continuar em 2021. Você tem que definir, criar as perspectivas do ano, definir o que você vai fazer no ano. Definições financeiras, metas financeiras são importantes para os empreendedores, porque eu falo que quando a gente tem uma meta financeira ali estipulada, escrita, a gente corre atrás, dá um jeito, cria novas maneiras para você conseguir atingir aquela meta, né? Sempre lembrando que a gente, como foi esse ano, a gente tem que se adaptar, prestar atenção sempre a tudo que está acontecendo e se precisar mudar tudo, muda tudo para se adaptar e manter seu negócio vivo. É fundamental. É fundamental. E coisas que a gente pode aproveitar e parar para pensar, né? Muitos lugares ainda estão em confinamento, ou tem países que voltaram a ficar confinados agora, nesse final de ano, para garantir a saúde de todo mundo, para não haver esses ajuntamentos de Natal e Ano Novo. Então, a gente tem que parar, né? Para pensar. A gente pode fazer listas, a gente pode aproveitar esse momento e fazer algumas listas. Eu peguei algumas dicas aqui que achei muito interessante, né? Faça listas, coisas que você quer fazer, que você gostaria de fazer algum dia. Faça uma lista. O que você gostaria de fazer? Uma lista de projetos pessoais e profissionais no médio prazo. Hoje em dia a gente já não faz nada mais para longo prazo, né? Tem que ser curto para médio. Então, o que você deseja para a sua vida pessoal e profissional? Faz uma listinha. Faça a sua lista de pendências, também é importante. Eu vou dizer o que eu faço. Todo ano eu já tenho essa... A gente sempre termina o ano com alguma pendência. Apesar de eu anoto, eu faço lista, eu acompanho, eu faço tudo, mas sempre viro o ano com alguma pendência. Então, a primeira página da minha agenda, já nos últimos 3 ou 4 anos, é sempre assim. As pendências que eu tenho que tirar logo nesse novo ano que entra. Eu sempre tenho a lista de pendências. Então, faça a lista de pendências daquilo que você tinha que fazer e não fez, não deu tempo, ou alguma coisa aconteceu e você não conseguiu fazer. Listinhas de pendências, para a gente não esquecer. Porque o que acontece? O ano passa, as coisas acontecem, a gente esquece. Eu já não confio mais aqui na minha cabeça, o HD aqui tá cheio já, eu brinco falando isso, que o HD tá cheio, eu não confio mais que eu vou guardar, então eu anoto, porque eu sei que eu vou esquecer, a chance é grande, então eu anoto. Então a listinha de pendências é importante, que é para a gente não esquecer. A lista de pendências que eu entro no ano está sempre na primeira página, e eu vou ali riscando, vendo, agilizando e fazendo vendo que ações eu preciso ter para poder tirar a pendência. Cara, você está rindo, mas a gente sempre entra com pendência. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí, a gente tem que também agendar o que a gente quer fazer, o que eu quero fazer daqui a 6 meses, como é que eu pretendo agora, né? A meio do ano, onde eu pretendo chegar, não só no nosso negócio, mas na nossa vida pessoal, o que eu gostaria de fazer, o que eu quero para esse ano, o que eu desejo para a minha vida nesse ano, o que eu gostaria de fazer nesse próximo ano. Faz essa listinha. E também a listinha de coisas imediatas. O que eu posso fazer agora? Né? O que eu já posso começar hoje ainda, ou amanhã? Né? Eu sempre dou o exemplo, né, das pessoas que deixam para começar a dieta na segunda-feira. Por que na segunda-feira? Se você quer fazer dieta, começa agora, na próxima refeição. Né? Se é uma vontade mesmo, se deixa para segunda-feira, as pessoas agora já não estão deixando nem mais para segunda-feira. Eu já ouvi gente falando, não, deixa para janeiro, deixa para o ano que vem, porque agora eu vou comer muito no Natal, vou comer muito no Réveillon, no Ano Novo, vou deixar para janeiro. Então as pessoas agora já não deixam nem para segunda, deixam para janeiro. Então, eu acho assim, define o que você quer fazer e vê o que você já pode começar hoje.
esse exemplo da dieta, já pode começar na próxima refeição. Já para o jantar de hoje você já faz uma alimentação diferente. Com o que você tem em casa. Com o que você tem em casa. Não precisa inventar muita coisa, não. É com o que você tem. Então, eu falo assim, a gente tem que fazer realmente uma reflexão, né? De como foi esse ano, o que foi bom, o que não foi. Eu acho assim, e quando eu vejo, eu avalio assim da minha vida, né? Teve muita coisa boa esse ano. Teve muita coisa. Pude ficar mais com a minha família em casa. Foi estressante que tive que mudar meu negócio todo, que estava todo focado no presencial. Eu comecei o ano todo pensado em presencial e eu tive que mudar tudo para o digital. Foi bom, criei negócios diferentes, possibilidades diferentes e vou entrar com 21 num projeto diferente com o digital. Então, foi bom. Isso faz a gente pensar, faz a gente criar, faz a gente ser mais criativo, a tomar ações diferentes. E aquela história, quando a gente começa a tomar ação, para toda ação existe uma reação. Então, as coisas vão acontecendo. Acontecem novas possibilidades, novas parcerias. Quando a gente começou aqui com essa live, que foi até uma ideia aqui do Diogo e da Helena, que estão aqui assistindo, de começar a fazer live. Muita gente estava fazendo live, mas eu comecei a fazer live toda quinta-feira. Agora eu já devo ter umas 30 lives gravadas. Foi muito bom, eu comecei a ter um retorno muito bom, eu comecei a ter uma interação maior aqui no Instagram, comecei a ter contatos diferentes. Então, começam novos negócios a aparecer, novos relacionamentos aqui, já que eu quero fazer coisas agora, tive que migrar para o digital, como todo mundo, fazer coisas diferentes. Então, tem pessoas aqui que estão me acompanhando quando eu faço essas aulas aí em particular, em grupo. As pessoas já estão indo, querendo já saber o que eu vou lançar ano que vem para poder participar. Então, a gente cria relações, não só de cliente, mas de amizade mesmo com as pessoas que estão ali. E é muito legal, falando nisso, nessas aulas que eu tive fazendo da análise do negócio, gente, tinha grupo que a gente fazia, terminava, e ainda ficava mais 40 minutos conversando ali, trocando ideia, falando sobre empreendedorismo, o que pode fazer, o que pode melhorar, debatendo e conversando, que você já cria uma amizade, amizades que vem dessa relação com o digital, que eu achei muito, muito interessante. Né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão e avaliar o que foi bom. Para mim, tiveram pontos muito positivos esse ano. Claro, é que eu falo de novo. Não estou esquecendo tudo de ruim que aconteceu, de doença, de pessoas que faleceram, que passaram por momentos muito ruins, mas estão bem agora. Com certeza, isso tudo foi péssimo. Mas a gente tem que levar, né, o que foi bom de 2021. Não adianta a gente pensar no que foi ruim. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. A gente conseguiu desenvolver novas habilidades, como eu estava falando, novas relações. A gente foi ali resiliente, a gente não desistiu, a gente se adaptou, a gente mudou e estamos aqui, estamos felizes aqui terminando o ano, sem desistir, entendeu? Estando bem, aprendendo o que deu certo e o que não deu certo, o que não deu certo, o que não dá certo também é bom, porque a gente aprende o que não dá certo para a gente não repetir. O importante é a gente ter essa inteligência de não repetir o que não deu certo. É aquela história, né? Falam que foi Einstein que disse, né? Que como é que você pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa do mesmo jeito? Então a gente não pode. Então, se a gente já viu que daquele jeito não dá certo, na próxima a gente faz diferente, para conseguir ter um novo resultado, esperando que seja o resultado que a gente espera, positivo. Então, a gente tem que aprender com os erros. Então, se a gente avaliar, pensar, a gente não repete o mesmo erro. Então, isso é que é importante. Isso é que é importante. Então, eu acho que eu queria esse bate-papo aqui hoje exatamente por isso, para a gente poder fazer um pouco essa avaliação, todo mundo parar e pensar um pouquinho, que eu acho importante essa época, semana que vem já é Natal. Então, a gente tem que pensar, né? O que foi bom, o que eu aprendi nesse ano, como pessoa, no meu caso, né, como mãe de família, como empreendedora, e me preparar para 2021.
aí com muita fé, com muito otimismo de que tudo vai ser melhor em 2021, que vai ser muito bom, que esse ano eu falo que foi um ano de muito plantio. Eu acho que 2021 a gente vai ser um ano de colheita. É a verdade, é esse que eu acho. Vai ser um ano de colheita e vai ser muito bom para todo mundo. As coisas vão começar a melhorar, o mercado vai voltar a aquecer de novo, que vai ser muito bom. Mas eu acho que eu ainda vou fazer, depois quem quiser me manda mensagem, mas continua aqui acompanhando aqui no meu perfil do Instagram. Eu vou fazer ainda para a semana que vem. Não decidi se eu fazer segunda ou terça. Mas até amanhã eu divulgo isso. Para quem quiser fazer, porque essas aulas da análise do negócio online, mas com grupo fechado, têm sido tão legais. Oi, Marcelo, quanto tempo, que bom! Muito bom tê-la aqui. Mas tem sido tão legais que eu acho que eu vou fazer um outro encontro fechado para a gente conversar sobre esses itens de fechamento do ano, aí mais com que todo mundo consiga conversar e expor suas ideias do que acha, do que foi bom, o que pode levar de bom desse ano de 2020, que eu acho que vale esse bate-papo e essa discussão. Então, se você tiver interesse em participar, eu vou colocar aqui no perfil ou então me manda mensagem que eu aviso. Eu aviso quando já tiver marcado, para decidir se vai ser segunda ou terça. Ô, Pietro, que bom ter você aqui. Que legal. Seja muito bem-vinda. Mas a gente já está chegando aqui no final da nossa live. Quem chegou agora no final, depois assiste a gravação que eu vou deixar aqui. Que eu já estou falando aqui há 40 minutos seguidos. Fica tudo aqui gravadinho. Eu não tiro. E também depois eu baixo e coloco no YouTube, onde eu fico guardando ali a minha coleção de lives. Agradeço muito todo mundo que participou. Quem entrou aqui já em andamento, aconselho a depois assistir a live toda, que eu achei que ficou muito legal esse tema de fechamento, que a gente pode ver, avaliar e pensar sobre esse ano, até para se preparar e planejar o seu 2021, para ter muito sucesso. Quiser me acompanhar nas outras redes, @bymarciabastos, também na minha página do Facebook e também no meu canal do Telegram, tudo @bymarciabastos. E eu tenho o LinkedIn também. Ai, tá bom, Pietro, você entrou agora no final, depois você assiste, tá bom? Depois me fala se você gostou. Ai, obrigada, Diogo, que bom. E quem quiser me seguir no LinkedIn, é o meu nome, Márcia Bastos Azevedo, você me encontra lá, que a gente pode fazer essa conexão pelo LinkedIn também. Agradeço a todos e vamos organizar essa aula, hein, Diogo? Para a semana que vem. Vamos marcar para a gente colocar aqui para o pessoal poder se inscrever. Depois a gente se fala aqui. Tá bom? Muito obrigada a todos. Foram 40 minutos quase, né? Maravilhosos. Aproveitar, né? Porque como essa é a última live do ano, aproveitar para desejar um Feliz Natal para todo mundo. Seja um Feliz Natal com cuidado, sem reunir muita gente. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Vamos entrar com o pé direito, com tudo que tem direito para desejar, para que 2021 seja muito bom, seja maravilhoso, que a gente cada vez esteja mais junto aqui. Que 2021 vai ter muita novidade, tem muita coisa, já começa janeiro com novidade, então me aguarde que em 2021 teremos mais oportunidades da gente se aproximar mais e ficar mais junto. Tchau, tchau. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Até a próxima.